Heroto, é sempre importante a gente lembrar, a Covid não acabou, tanto que a taxa de testes positivos aumentou aqui no Brasil nas primeiras semanas de agosto. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que representa laboratórios e clínicas privadas, os testes positivos passaram de 6,3% entre 29 de julho a 4 de agosto para 13,8% de 12 a 18 de agosto. Além disso, as pesquisas estão avançando cada vez mais para desenvolver tratamentos contra a doença. E um desses tratamentos chama muita atenção. Pesquisadores da USP usaram terapias celulares em pacientes com Covid-19 e isso reduziu em 60%, eu disse em 60%, o risco de morte pela doença. Por isso, quem chega aqui no Conexão ao vivo é o Otávio Cabral Marques, professor da Faculdade de Medicina da USP e também coordenador da pesquisa. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Quero lembrar que esse estudo foi feito em vários países, em 30 países, foram quase 200 ensaios clínicos, mas para a gente entender, é como se a gente pudesse repor as células saudáveis no paciente, é assim mais ou menos que funciona, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado, pela divulgação do trabalho, pelo trabalho fantástico que vocês têm feito aí no Brasil e no mundo. Essa terapia, ela pode ser de forma autóloga ou heteróloga, isto é, pegar células do próprio paciente, células-tronco do próprio paciente ou células de um outro indivíduo compatíveis com esse indivíduo e induzir uma modulação da resposta imunológica nos indivíduos afetados. Como a Covid-19, uma das características desse vírus é induzir uma imunodesregulação que leva o indivíduo a morrer por excesso de inflamação, a famosa tempestade de citocinas, essas terapias celulares que têm avançado aí no mundo e também no Brasil, o objetivo dela é frear essa resposta exacerbada desses indivíduos. É como um carro que acelera muito rápido, na presença do vírus, é como se o vírus pisasse no acelerador e a gente tem uma imunodesregulação, porém, essas novas terapias, elas fazem com que esse carro fique mais eficiente para que ele possa frear. O sistema imune tenta combater e nesse combate ele perde o freio. E essas terapias objetivam justamente fazer essa imunomodulação nos indivíduos com a Covid grave. Né? Uhum. Professor, esses vírus que logicamente sucederam, aquela grande pandemia que o mundo inteiro ficou preocupado e correu atrás dela, eles são vírus atenuados, ou seja, eles são menos letais do que eram, por exemplo, na época do auge da pandemia do Covid-19? Excelente pergunta, Heródoto. Esses vírus, eles mantêm a agressividade deles, tem tido uma pequena variabilidade. Alguns deles têm uma capacidade maior de transmissibilidade. A Aedes, por exemplo, ela pode ter uma transmissão aparentemente mais rápida. Porém, graças ao avanço da vacinação, elas não devem suscitar tanta preocupação mais como ocorreu no começo da pandemia. Hoje, graças ao avanço dessas medidas de vacinação, nós estamos muito mais preparados biologicamente, para combater aí a Covid-19, daí a importância não só para a Covid-19, mas de se incentivar a vacinação para que a gente possa controlar essas viroses aí que periodicamente acometem a nossa população mundial. Com certeza a Covid, a gente vai ter que aprender a conviver com ela para sempre, né? Professor, o senhor lembrou a importância da vacinação, isso realmente é fundamental, mas esses novos tratamentos vêm a somar. Em que pé que está, essa pesquisa para que, de fato, as pessoas tenham acesso ao tratamento? Essas pesquisas, Kelly, elas têm avançado no mundo todo. Nos Estados Unidos, principalmente, Israel e alguns países da Europa. Elas têm chegado no Brasil, por exemplo, as terapias celulares recentemente foram usadas com sucesso no combate do câncer. Então, elas têm celeremente avançado e a gente espera que estejam disponíveis aí para a população de uma forma geral, assim que os custos
dessas terapias reduzam e elas se tornem mais homogeneamente padronizadas para a população de uma forma geral. Doutor, você lembrou também que essa terapia, e muita gente está bastante atenta a isso, elas estão sendo aplicadas também em alguns tipos de câncer, né? que é um outro avanço. Desde quando essa terapia, utilizando as células do próprio paciente, elas estão à disposição, então, da medicina? São recentes, são coisas antigas, como são? São terapias mais recentes, elas se originaram da ideia das terapias celulares, que já vem sendo estudado há algumas décadas no mundo. Elas foram, por exemplo, pensadas para pacientes que têm um defeito na resposta imunológica, a gente chamava de imunodeficiências primárias antigamente, hoje chamado de erros inatos da imunidade. Então, esses indivíduos, ou alguns casos de leucemia também, por exemplo. Então, esse conhecimento, a ciência, né, como é construída gradativamente, ela é arborescente, ele já vem de algumas décadas e essas técnicas têm avançado, tem sido, graças às novas tecnologias, melhorado muito. Foi o que aconteceu com a vacinação, por exemplo. Muitas pessoas se assustaram, como é que pode ter sido tão rápido, né, o desenvolvimento das vacinas, mas justamente por causa do uso desses modelos anteriores, dessas estruturas que foram sendo desenvolvidas. Hoje você faz alteração da estrutura do material genético do vírus, por exemplo, coloca e já tem todo o arcabouço pronto para poder administrar nos indivíduos de uma forma muito mais rápida. Então, nos próximos anos, isso deve estar, a gente espera esperançosamente, disponível aí para a população de uma forma geral. Pois é, vai ser um reforço importante com a vacina que a gente mostrava agora há pouco. Professor, na Europa, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que já existe uma regulamentação sobre a terapia celular. Qual é a situação aqui no Brasil? No Brasil a gente está avançando, infelizmente a gente tem caminhado aquém da velocidade que os Estados Unidos e a Europa têm desenvolvido essas novas modalidades, mas precisa ainda de aprovações, né? Ainda está em fase de testes, mas a gente espera que o investimento na ciência, o investimento na tecnologia possa ajudar aí toda a comunidade científica para que a gente consiga colocar todas essas novas modalidades à disposição da população, né? O Estado de São Paulo e outros estados do Brasil que têm investido intensamente aí em pesquisa também, tá correndo, né? Tem vários grupos aqui, tem o grupo no Hospital das Clínicas que tem avançado muito, um grupo em Ribeirão Preto, que eles têm trabalhado, o professor Wanderson e outros professores que têm se dedicado intensamente para que isso possa se tornar uma realidade mais próxima aí da nossa população. Professor, obrigada, viu, pela participação. Já é uma notícia importante, é uma luz para a gente, né? Então, parabéns para toda a equipe da USP e para todos os pesquisadores. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Um abraço para todos vocês, Kelly e Heródoto aí. Parabéns e muito obrigado. Obrigada.